Eu quero começar te mostrando de cara uma introdução através de uma questão. Uma questão do Enem, porque tem provas de vestibular, e o Enem principalmente, que cobram exatamente isso, você converter uma unidade de medida. Ó, tô te dando uma unidade, qual é a outra? Tá, mas qual é a continha que tem que fazer? Tem alguma área, tem algum volume, tem alguma conta para fazer? Às vezes nem tem. O vestibular só quer saber de você. E aí, você sabe converter a unidade de medida? Transformar de milímetro para metro, de metro para quilômetro, trabalhar com hectare? Ai, Adriano, você está falando uns negócios que eu não sei. Calma, fica tranquilo. Eu vou te mostrar tudo o que você vai precisar. Vamos lá então? Olha só essa questão do Enem. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Então ele quer as medidas em metros. Quais medidas? A distância A entre os eixos dianteiro e traseiro, né, a altura B entre o solo e o encosto do piloto. E o desenho da figura, né, do piloto aí tá aqui, ó. Então, a medida B, 160 centímetros. E a medida A é de 2.300 milímetros, mas ele precisa disso em metros. Então, em outras palavras, o Enem e qualquer outra prova está te perguntando, você sabe converter de centímetro para metro? De milímetro para metro? E aí você precisa o quê? Conhecer as unidades de medida do sistema métrico decimal. Primeiro eu vou te mostrar cada uma delas e a simbologia, e depois a ordem, para saber se você vai multiplicar, se vai dividir, por quanto vai multiplicar, por quanto vai dividir. Vamos lá então? Primeiro, conhecendo aí as nossas unidades para converter de centímetro para metro, de milímetro para metro, ou de qualquer unidade para qualquer outra unidade do sistema métrico que nós temos aí. Vamos lá. Adriano, quais são as unidades de medida que eu vou ter? Primeira unidade, a maior de todas é o quê? Quilômetro, que a simbologia é km, mas quilômetro se escreve com Q, não vai errar isso, pelo amor de Deus. Vamos lá. Hectômetro, que vai dar origem ao hectare, que é uma informação muito cobrada para áreas. Fica ligado, tá? Adriano, o hectare, simbologia HM. Depois vem o decâmetro, que a simbologia é DM? Não, DAM. DM é outra. Aí vem a mais tradicional de todas, a mais conhecida, que dá o nome ao sistema, né? Sistema métrico, que é o metro. Ah, a simbologia de metro é M. Depois de metro vem quem? Você lembra? Depois de metro vem o decímetro. E o decímetro tem como simbologia dm. E aí depois vem o centímetro, muito conhecida, muito utilizada para coisas menores, e aí a simbologia é cm. E por fim, para coisas bem pequenas, o milímetro, que a simbologia é mm. Então a primeira delas é o quê? Você saber a simbologia. Porque às vezes vai vir um número com uma dessas simbologias. Sabendo o nome, te ajuda a lembrar. Ou às vezes vai ser perguntado o nome, como foi na questão de introdução. Eu quero os valores em metros de outras unidades que eu tenho. Então, saber o nome, a simbologia, o símbolo, o nome é sempre muito importante. Mas não adianta saber a simbologia se você não souber a ordem de grandeza. E aqui está na ordem de grandeza. A maior de todas é o quilômetro, vai diminuindo, passa pelo metro, até chegar no milímetro. Você pode ver isso na vertical ou na horizontal. E agora vamos lá então para fazer o quê? A conversão de uma unidade de medida. Para você começar a entender como é que funciona para converter de uma unidade para outra e para a gente poder voltar e resolver aquela questão. Por exemplo, se eu começar com uma seguinte pergunta para você. 1 metro vale quantos centímetros? É uma unidade bem conhecida, uma transformação bem conhecida e talvez você até já sabe qual é o número. Mas vamos começar a fazer? Vamos lá. Para isso você precisa o quê? Colocar as suas grandezas, as unidades, com a simbologia que eu coloquei aqui. Começando da maior para menor, começo em quem? Vai lá, tem que falar um pouquinho antes de mim. Aí começa pelo quilômetro, depois hectômetro, aí vem decâmetro, depois metro, decímetro, centímetro e milímetro. Boa, mandou bem. Ah, você nem sabe se eu respondi. Eu sei que você respondeu. Você participa das minhas aulas e você respondeu uma a uma que eu sei. Começando então da unidade maior para menor, como é que vai funcionar a transformação? Vamos ver? Adriano, 1 metro vale quantos centímetros? Olha só, cada 1 metro, tá aqui. E eu quero converter ele para centímetros. E de metro para centímetro, eu vou andar 2 casinhas. Se você lembrar, a cada casinha que eu ando, a cada unidade que eu ando, eu multiplico por 10. Se eu andei 2, eu vou multiplicar por 100. Então, de metro para centímetro, eu multiplico por 100. E 1 vezes 100 dá 100.
Portanto, 1 metro vale 100 centímetros. É uma unidade bem conhecida, talvez era um valor que você até já conhecia. E agora você viu o quanto que eu vou multiplicando de uma a uma. E Adriano, se eu vou de uma unidade maior para uma menor, claro que o número vai aumentar. Eu multiplico por 10. Mas eu posso ir de uma unidade menor para uma unidade maior. E aí eu posso ir dividindo por 10 por 10. E nesse caso, de centímetro para metro, eu vou dividir por 100. Então tem caminho de ida, mas tem caminho de volta. E aí vai depender de cada questão que você vai resolver. Vamos agora então olhar toda a conversão completa das unidades do sistema métrico quando eu falo de comprimento. Entenda que aqui eu estou falando o quê? De uma distância, de um comprimento. Vamos lá. Primeira coisa, colocar todas as unidades. Se eu quero converter de quilômetro para a unidade imediatamente menor que ela, à direita dela, ou seja, de quilômetro para hectômetro, eu vou lá e multiplico por 10. Muito bem. Se eu quero converter de hectômetro para decâmetro, de novo a unidade imediatamente à direita, eu multiplico por 10. E é assim que eu faço toda vez que eu quero converter de uma unidade para a unidade imediatamente à direita. A unidade imediatamente menor que ela, eu multiplico por 10. Mas se tem caminho de ida, tem caminho de volta. Se eu quiser converter de milímetro para centímetro, se de centímetro para milímetro eu multiplico por 10, de milímetro para centímetro eu vou dividir por 10. De centímetro para decímetro eu vou dividir por 10. E toda vez que eu quero converter de uma unidade para a unidade imediatamente à esquerda dela agora, ou seja, a maior que ela, eu vou dividindo por 10. E claro que se eu vou andar algumas unidades a mais, eu multiplico por 10, por 10, por 10. 3 vezes por 10 é 10 ao cubo, que é 1000. Adriano, eu vou multiplicar por 10 por 10. 2 vezes por 10 é 10 ao quadrado. Ou dividir 2 vezes por 10, que é multiplicar ou dividir por 100. Então você pode agilizar um pouquinho mais. Vamos para aquela questão do Enem, então? Agora como questão 1, não é mais introdução, é a questão para nós resolvermos. O mecânico tinha que converter algumas medidas para metros, que era a distância A e a distância B. E aí vamos lembrar do nosso desenho? A distância A, 2.300 milímetros, que eu preciso em metros, e a distância B, 160 centímetros, que eu também quero em metros. Então, em outras palavras, o Enem pergunta para você, 160 centímetros são quantos metros? E 2.300 milímetros são quantos metros? Vamos converter então? Agora a gente já está profissional no negócio, já está pronto aí para resolver. Bora lá. Vou colocar todas as unidades para converter os 2.300 milímetros em metros. Adriano, eu estou em milímetros, eu quero ir para metros. 2.300 milímetros são quantos metros? Aí eu vou ver quantas unidades eu vou andar. Vem comigo? Do milímetro eu vou para centímetro, decímetro, metro. Eu andei quantas unidades? 3. E a cada unidade que eu ando, quando eu vou da direita para a esquerda, eu divido por 10. Então eu divido por 10, divido por 10, divido por 10. Ou seja, eu vou dividir por 10 ao cubo. Ou seja, eu vou dividir por 1000 para chegar no valor em metro. Vamos lá então, dividindo por 1000. 2.300 dividido por 1000, uma continha fácil de fazer, vai dar 2,3. Ou seja, 2,3 metros. Conclusão, 2.300 milímetros são 2,3 metros. E a outra unidade era o quê? Era o valor do B, né? Onde o B vale 160 centímetros e eu também quero converter em metro. Aí você vai lá, coloca as unidades, e embaixo da unidade coloca o valor, 160 centímetros, que eu quero converter para metro. Quando eu vou da direita para a esquerda, eu vou dividindo por 10, unidade a unidade. Divide por 10, divide por 10. Então divide por 10 ao quadrado, ou seja, divide por 100, para saber quanto que vai dar aquilo ali. Dividido por 100, 160 dividido por 100 que vai dar 1,6. Ou seja, os 160 centímetros equivale a 1,6 metros. Então você viu que, se você souber a ordem das grandezas, o valor que você tem, coloca ali embaixo. E quando eu falo de comprimento, eu vou multiplicando por 10. Quando eu venho de uma unidade maior para uma menor. Quando eu vou da esquerda para a direita. E eu vou dividindo por 10 unidade a unidade, quando eu vou de uma menor para uma unidade maior. Ou seja, o número vai diminuir. Quando eu vou da direita para a esquerda. Tudo bem? Então você tem que fazer o quê? Saber muito bem esta ordem e saber que em comprimento eu vou multiplicando ou dividindo de 10 em 10. Para finalizar essa questão do Enem, então, o gabarito da questão é a letra B, 2,3 e 1,6 metros são as medidas
A e B. Mas vamos dar mais uma treinadinha? Vamos para a questão número 2 agora para você ver uma questão com outras unidades também. Vamos lá então? Olha só a questão que legal. Lucas vai realizar alguns trajetos dentro de uma cidade. Na primeira parte, ele percorre 7,3 quilômetros. Beleza. Depois, 53 hectômetros. Então você vê que está numa cidade meio diferente ou a medição dele é meio diferente. Quilômetros em cidades, distâncias maiores, é comum. Hectômetro, não tanto. E por fim, ele percorre 1.300.000 milímetros. Parece que é um número gigante, né? Mas, Adriano, é porque está em milímetro, então o número será muito grande. Pensando em distâncias maiores, depois que nós convertermos, você vai ver que não é um número tão grande assim. Ok, mas quando fala que alguém vai percorrer uma distância de 1.300.000 milímetros, né? Lembra aquela régua de filtro da escola? Cada risquinho pequenininho daquele é 1 milímetro. É 1.300.000, só que daquele ali. Por isso que parece um número tão grande, mas na realidade não é tanto assim. A fim de saber a distância total que fez, ele converte as distâncias para decímetros. Então ele vai converter tudo isso, quilômetro, hectômetro e milímetro, para decímetro. Assim, a distância total dos trajetos, quanto que ele fez no total, é só somar no final, é de 139.000 decímetros. É um item de verdadeiro ou falso? É um item de somatório? Vamos ver o que vai dar. E não tem outro jeito. Você tem que ir unidade por unidade, convertendo para decímetros. Vamos lá então? Começou. Adri, vamos começar com quem? 7,3 quilômetros. E para converter para decímetros, eu tenho que lembrar de todas as unidades. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Eu vou embaixo da unidade que foi a correspondente e coloco o valor lá. 7,3 quilômetros. E eu quero converter para decímetro. E a pergunta é, 7,3 quilômetros vale quantos decímetros? Vamos contar? Quilômetro eu vou para hectômetro, decâmetro, metro, decímetro. Eu fui vindo da esquerda para a direita 4 unidades. Ou seja, eu vou multiplicar por 10, por 10, por 10, por 10. Por 10 elevado à quarta, ou por 10.000. Então 7,3 basta multiplicar por 10.000, que você vai encontrar esse valor em quilômetros, agora em decímetros. 7,3 quilômetros vezes os nossos 10.000 para conversão, que vai dar o quê? 73.000 decímetros. Então, 73.000 decímetros é o primeiro valor que nós temos. Legal. Adri, convertemos o primeiro, vamos para o segundo então. 53 hectômetros, que nós vamos transformar para decímetros. Vamos lá? 53 hectômetros, eu vou lá embaixo do hectômetro e eu coloco 53. E eu quero converter para decímetro. Quanto que vale? Do hectômetro eu vou decâmetro, metro, decímetro. Quantas unidades? 3. E a cada uma que eu venho da esquerda para a direita, eu multiplico por 10. Vezes 10, vezes 10, vezes 10. Ou vezes 10 ao cubo, ou vezes 1.000. Então 53 vezes 1.000 é o que vai me dar a resposta. 53 vezes 1.000, 53.000, nesse caso decímetros. Ou seja, 53 hectômetros equivale a 53.000 decímetros. E vamos lá para a última conversão, tem que fazer uma a uma com paciência. Você viu uma questão do Enem antes que também cobrava 2 medidas ou mais. Você tem que ir lá e converter uma a uma para não ter erro. Vamos lá. 1.300.000 milímetros em decímetros. Nossa, que número grande! Mas ele está numa unidade menor. Ele vai para uma unidade maior. O número vai diminuir. Vamos lá então? Do milímetro, 1.300.000, eu quero converter para decímetro. Mas quanto que vale isso? Vamos lá? A cada unidade eu multiplico ou divido por 10. Quando eu venho da direita para a esquerda, eu vou dividindo por 10. Dividir por 10, centímetro. Dividir por 10, decímetro. Dividir por 10, dividir por 10 é dividir por 10 ao quadrado. Ou é dividir por 100. Então eu vou fazer 1.300.000 dividido por 100, que vai dar 13.000. Então são 13.000 o quê? Decímetros. O nosso 1.300.000 milímetros equivale ao quê? Equivale a 13.000 decímetros. E agora eu consegui todas as unidades em decímetros. E Lucas, ele quer saber o quê? A distância total percorrida. E a distância total nada mais é que somar os valores que nós encontramos em decímetro, e a resposta, naturalmente, é em decímetro. 73.000 mais 53.000 mais 13.000, que vai dar 139.000 decímetro. Foi o que foi dito? Foi. Então o item é o quê? Correto, é um item verdadeiro.